Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você todas as noites debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite temos um convidado, recebemos um convidado, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. Hoje o tema proposto é educação. Educação, inclusão social e todas as nuances que essa palavra nos estabelece. E para conversar sobre esse assunto, convidamos a educadora e escritora Cris Pizimente, ela que já está aqui no estúdio. Aqui eu dou uma boa noite, obrigado pela presença, pelo deslocamento logístico todo, e deixo um espaço para você dar uma boa noite para o telespectador primeiro. Boa noite, boa noite. Eu é que agradeço o espaço que vocês estão abrindo para a gente ter essa conversa. Certo. Os seus alunos com certeza vão, professora lá na televisão, né? Com certeza. Você é educadora de qual unidade, em Guarujá? Hoje eu trabalho na escola Benedita Black Gonzalez, no Perequê. No Perequê. E fora do Perequê, você tem mais alguma outra escola de Guarujá que você já atuou? Já trabalhei, minha sede é na Escola Paulo Freire, certo, que é na Cachoeira, e já trabalhei em algumas outras escolas, Napoleão, certo, na creche Grucier Magri. Entendi. Bom, a professora Cris Pizimente, ela participa de um programa do governo federal chamado Mais Educação, que nós vamos conhecer ao longo da entrevista. Mas antes, vamos falar sobre o livro da escritora Cris Pizimente. Nós vamos poder mostrar, inclusive, a imagem do livro. O pessoal da produção pode já mostrar a imagem do livro, Trabalhando Valores em Sala de Aula. Primeiro livro, Histórias para Rodas de Conversa. Primeiro livro da escritora Cris Pizimente. Quando foi lançado esse livro, Cris? Esse livro foi lançado em fevereiro desse ano. Desse ano? Desse ano. Como é que surgiu a ideia do livro? Então, comecei, na verdade, fazendo um texto para um site da internet, que é o primeiro capítulo do livro, Rodas de Conversa, Por que Não? E depois disso, as outras ideias vieram surgindo e o livro foi saindo aos pouquinhos. Quando ficou pronto, eu mandei para algumas editoras que me pediram um resumo. Certo. E a editora que trabalhou com a editora Vozes, que trabalhou com o meu livro, aceitou e se propôs a publicar, e a gente está com ele aí. Ô Cris, o livro tem 11 capítulos. Quais são os capítulos, assim, sobre que temas o livro versa? Então, ele fala sobre o trabalho com rodas de conversa. Por que não trabalhar com rodas de conversa nos outros níveis da educação, além da educação infantil? Porque a coisa que se propõe é assim: a gente na educação infantil trabalha obrigatoriamente as rodas de conversa. Certo. Fazem parte do currículo da educação infantil trabalhar as rodas de conversa, principalmente na área de linguagem. E aí, quando a criança chega lá no primeiro ano, a gente tem desvinculado isso, né? A gente enfileira as cadeirinhas uma atrás da outra. Andei fazendo uma pesquisa no Brasil inteiro com quem eu conhecia, para saber se alguma escola estava trabalhando diferente disso, mas não. As carteiras ficam enfileiradas e eles perdem aquela coisa mágica da roda. Certo. Então, a proposta é que se trabalhe em roda de conversas. O ideal da disposição de uma sala de aula, então, na sua concepção, é aquela sala em volta, com forma de arena, vamos dizer assim, para que o aprendizado flua melhor? Eu acho que assim, não é só o aprendizado fluir melhor, é a criança se sentir mais segura. Certo. Então, para discussão, assim, o livro propõe trabalho com valores. Então, o que eu penso é que se a criança estiver numa roda, ela vai se sentir mais igual. Eu não sou superior a ela, eu sou igual a ela. Então, ela acaba se colocando mais, fazendo parte. Conversando aqui, antes de iniciar a entrevista, você me explicava que a roda de conversa é uma coisa que tem origem antiga, tá? Nós temos foto, por exemplo, dos Chavantes. Podemos colocar a foto dos Chavantes em roda de conversa, foi uma espécie de inspiração para você. Então, porque, Chavantes, assim, eu fui pesquisar por que rodas, né? Então, assim, as rodas, elas sempre existiram. E os índios, especificamente, eles explicam a roda como... assim, a Terra é redonda, a lua, o sol, os ninhos dos pássaros, é uma coisa muito espiritual, é um ciclo, né? Não tem fim, não tem começo, não tem fim, é um ciclo. A roda é um ciclo, é infinita, então, e pressupõe que todo mundo ali é igual. Entendi. Então, por isso eu acho que
E aí, se eu puder colocar mais fotos depois, e aí você desenvolveu o trabalho de rodas de conversa, inclusive em cima dessa questão dos chavantes, e levou isso para a sala de aula. Sim, foi para a sala de aula. Na verdade, eu sempre fui professora de educação infantil. Só quando eu vim para a Prefeitura do Guarujá é que eu comecei a dar aula para ensino fundamental 1. E eu comecei a fazer com os meus alunos as rodas. Assim, sem interesse nenhum, não tinha pensado em livro ainda, era trabalho de sala de aula mesmo. Por que a maioria das escolas ainda insiste no modelo antigo, tradicional, de fileiras, se esse modelo já se provou completamente muito mais eficiente, na sua concepção, pelo menos? Eu acho que, assim, ainda há uma certa dificuldade. Toda mudança é dificultosa. Toda mudança, você fala assim, mas eu vou fazer círculo, mas vai dar um trabalho e eles não vão ter por onde passar, as salas são cheias e são mesmo. Então, eu acho que tem uma série de dificuldades que as pessoas vão colocando que falam assim, não dá para fazer. Entendi. Entendeu? Então, e não muda, porque a gente, eu acho que ainda carrega aquela coisa do antigamente, né? A gente diminuiu a altura do tablado, mas o professor continua na frente e os alunos ali. Como se fosse uma autoridade intocável, você Exatamente. Fala, quando na verdade é uma pessoa predisposta a partilhar um conhecimento. Eu acho que na sala de aula todo mundo aprende. Às vezes o professor mais do que o aluno. Exatamente. E essa disposição da classe acaba dando algo mais, né, para o aprendizado, porque o aluno está um do lado do outro ali, ele não está levantando, não está correndo pela sala, porque ele já está do lado, ele já está junto, ele já sente que ele está fazendo parte daquilo. Certo. Bom, o objetivo então do livro foi, você criou um livro com histórias para essas rodas, né? Então, aí depois que foi falado sobre a roda, por que a roda e por que trabalho com valores, que eu acho importantíssimo aí a colocar, por que eu trabalho com valores? A nossa sociedade anda meio desvirtuada de valores, os valores estão muito invertidos. Outro dia um aluno falou em sala de aula para mim, professora, meu pai falou que hoje em dia o certo é errado e o errado é certo. E eu falei, seu pai está cheio de razão. Entendi. Porque é o que a gente vê na televisão, nas novelas, nas músicas que as crianças têm ouvido, e sem a presença dos pais ali para orientar esses filhos, fica complicado, porque eles não sabem mais o que é certo e errado. Certo. Né? Para isso, ele precisa dos valores. Os valores são os princípios, até para ele dizer, não, isso para mim é certo, não, isso para mim é errado. Entendi. Então, é importante esse trabalho com os valores em sala de aula. Né? Qual a faixa etária que você imaginou quando você elaborou, compilou essas histórias? A princípio, eu pensei no Fundamental 1, que é o trabalho, que é a turma com quem eu trabalho, de primeiro a quinto ano. Mas, como eu estendi o livro para o Fundamental 2 e para o ensino médio, na verdade, vou colocar aqui que eu nunca trabalhei com o ensino médio. Já trabalhei, sim, com o Fundamental 2 como eventual substituta do Estado. Mas com o médio, não. Mas eu suponho que seja alguma coisa um pouco parecida com o final do Fundamental 2. Então, ele acabou abrangendo todo mundo. Desde o primeiro ano do Fundamental 1 até o ensino médio. Desde criancinha, de 7 anos de idade. Na verdade, você pode pegar uma história dessa e contar para um pequenininho, e ele também vai se entusiasmar, ele também está até de educação infantil, mas foi pensado para o fundamental. Claro. Numa das histórias que você coloca no livro, o tema bullying ele é bastante explorado, né? Qual é a sua visão desse tema? Então, o bullying, ele acontece muito nas escolas sem que a gente nem se dê conta. Nem a gente e nem as próprias crianças. Eles começam a um nível de brincadeira. Então, é assim, chamando o outro de um apelido e o outro vai se incomodando, mas aí ele reclama para a professora às vezes está ocupada, não dá atenção. Todas as professoras, inclusive eu, às vezes você não leva tão a sério aquilo que está incomodando a criança naquele momento, porque você acha, isso passa. Entendi. Só que às vezes o incômodo para aquela criança é muito grande. Então, nas rodas, a gente consegue visualizar isso muito. Entendi. Porque quando você senta e começa a conversar, que eles começam a se colocar, então eu nunca pergunto...
só quem já sofreu bullying, né? A gente conversa sobre o que é, e etc, e etc. E aí fala, mas quem... Para pensar um pouquinho, quem é que já fez bullying? E aí eles começam a falar, poxa vida, eu também já fiz, porque eu já falei pro fulano isso, eu ficava todo dia falando para ele essas coisas. Então você começa a perceber que eles começam a tomar consciência de que o bullying pode acontecer como tom de brincadeira, e você nem percebe que está fazendo, até que o outro fique revoltado e acabe saindo confusão, briga, ou problemas mais sérios psicológicos que a gente sabe que acontecem. Cris, o bullying, na sua visão, o bullying sempre existiu e os pais e professores nem sempre atentaram para o problema? Eu acredito que sempre existiu, sim. Porque, como eu te disse, as crianças principalmente, quando vão ficando mais velhos, eles já têm uma noção mais de que estão fazendo propositadamente, né? Mas os mais novos, eles fazem em tom de brincadeira, é uma coisa de... Na minha história é o Tavinho Bolinho, que é um menino gordinho. Certo. Então isso a gente vê muito na escola, né? Seu gordo, seu baleia, seu... né? Então eles... É brincadeira. É brincadeira. Só que aquele que está sendo ofendido, ele realmente se sente ofendido. Para ele, aquilo não é uma brincadeira. Mesmo que ele não reclame. E o que é mais... E mexe com a autoestima da criança. Né? E são visões, né? São valores que vêm de fora para dentro da escola. Exatamente. Acaba fazendo um papel inverso, né? A escola acaba sendo contaminada por um valor nocivo do cotidiano. Né? Exatamente. Que é essa questão estética. Por que não pode ser gordo? Por que não pode ser barrigudo? Negro, branco. Com certeza. Então, assim, a questão é trabalhar esse respeito às diferenças. Né? Não é porque eu sou gordo, ou magro, ou alto, ou baixo, ou negro, ou branco, que eu sou diferente. Eu sou tão bom quanto você, eu sou tão capaz quanto você. Entendi. Cris, por que você não divulga o livro que você fez? Por que é tão difícil? Tivemos que garimpar para descobrir a educadora e escritora Cris Pizzimente, que está aqui hoje conversando com a gente sobre esse tema tão importante que é a educação e com todas essas diferenças que o professor faz na hora do ensinamento, na hora de transformar o cotidiano das pessoas. Aí você lança um livro tão importante, com temas tão interessantes e não divulga esse livro. Primeiro, na verdade, quando eu lancei o livro, eu nem tinha tanta noção de como era um assunto em voga, o trabalho com valores. Depois do lançamento do meu livro é que eu fui buscar algumas coisas e vi que está realmente em voga esse trabalho com valores. E segundo, acho que na verdade em primeiro lugar, eu sou extremamente tímida. Entendi. Então nem na minha escola as pessoas ficaram sabendo do lançamento do livro, até que fosse publicada uma matéria no Diário Oficial do município. E o sistema, a Secretaria Municipal de Educação de Guarujá, então, de alguma maneira já reconheceu a importância desse trabalho que você realizou. Sim. Foi praticamente uma página inteira com um educador em destaque e falando sobre o livro. E o professor pode assimilar os conhecimentos que você inseriu aqui no livro e transformar isso em qualquer escola? Cris, algumas características aqui são específicas nas escolas que você atua? Não, eu acredito que dá para trabalhar em qualquer escola, não é uma questão de assimilar. Esse livro, ele funciona, eu digo que assim, eu não estou falando faça isso, eu estou dando ideias para que se faça, né? E as minhas histórias, as histórias vieram, eu ia usar os contos de fadas, os tradicionais, e aí me disseram, não, tenta fazer você escrever as histórias. Então eu escrevi histórias por opinião de outras pessoas, na verdade. O que é o urubu? Desculpa te cortar. O que é o urubu desmemoriado? Então, é um urubu que bate a cabeça num poste e perde a memória. Então, é para trabalhar, na verdade, o autoconhecimento. Eu vou perguntar para o aluno, antes de começar a história, você algum dia já se sentiu tão perdido que, em vez de seguir as suas próprias ideias, o seu coração, você vai seguir o outro, né? As ideias do outro. Entendi. Então, não ter a sua própria opinião, a sua própria personalidade. Porque o urubu, ele passa o tempo todo, ele encontra galinhas e ele fala, talvez eu seja igual a vocês. Aí ele encontra um pato e fala, talvez eu seja igual a vocês. E vai fazendo as coisas iguais, quer dizer, na verdade, ele vai errando muito até se encontrar. Entendi. Então, é o encontro de si mesmo. Na verdade, ele bate a cabeça de novo. Um outro urubu joga um coco na cabeça dele, ele recupera a memória e aí ele se encontra.
Na verdade, é o único texto assim, mais humorístico, Correto. que eu pensei mais para o ensino médio, porque ele é um texto menor, mas dá para trabalhar com qualquer idade aí, assim, não sei dizer os muito pequenos, mas no fundamental todo. Então, e o livro contém no finalzinho os valores trabalhados no livro, ou seja, alegria, amizade, amor, autoconhecimento, autoconfiança, autocontrole, autoestima, compreensão, coragem e principalmente otimismo e paz, onde você insere o sonho de Dora. Explica esse, o sonho de Dora. Então, no começo do livro, porque assim, para não falar de todos esses valores, certo. eu coloquei três valores... Por mim você falava de todos eles. Não, mas no sei se princípio teremos tempo. eu coloquei 3 valores principais. A verdade, Pois não. o amor e a paz. Correto. Então, a verdade, explicando que a verdade, embora exista uma verdade absoluta, cada um tem a sua própria verdade. Então, em cima da verdade, você vai trabalhar respeito, você vai trabalhar a amizade, você vai trabalhar o autoconhecimento, a noção de certo e errado, enfim. Trabalhei o amor, que aí eu digo que o amor é, antes de tudo, um aprendizado. Muita gente diz eu te amo sem saber amar. Exatamente. Né? Que o amar é doação, é mais doar-se do que qualquer coisa. Quando eu não estou falando do amor de um relacionamento, eu estou falando do amor em geral. Do amor como um todo, exatamente. E, por último, eu coloco a paz como, assim, não a ausência de conflito, mas aquela sensação de bem-estar interior que ele faz perceber que, apesar dos problemas que tem lá fora, você consegue estar bem consigo mesmo. Sem dúvida. E o sonho de Dora trata mais ou menos desse assunto. E a flor que não queria crescer? É uma história bonitinha. A flor que não queria crescer é a história de uma florzinha que tinha medo, porque ela ia crescer, ela ia se modificar e ela ia morrer. Né? Que ela via as outras, então ela não queria. E quando ela desabrochou, ela falou, nossa, e agora? O que eu faço? Né? Agora eu vou ficar igual aquela outra ali, toda murcha, horrorosa. E as outras falam, não, mas pensa em tudo que você está vivendo nesse momento. Porque se você deixar de viver o agora pensando no amanhã, você nunca viveu. Né? Exatamente. É uma flor, mas serve para o ser humano. Né? Sim. Tem o sonho, tem a história do sonho da padaria, que você fala, mas tá, um sonho de padaria, ele sonha o tempo todo e no fim, quando ele consegue sair da padaria, ele é comido. Aí você fala, mas que final, que história é essa? História triste. Mas é que a gente tem que ter esperança. Se ele nunca tivesse esperança, ele não ia sonhar, ele não ia acreditar. Exato. Então, são essas as coisas que a gente vai trabalhando nas histórias. Você conseguiu trazer para a imagem que a criança tem, consegue ter uma criança de 7 anos, você consegue trabalhar justamente usando temas do cotidiano delas, né? Isso que é legal. Sim. Isso que é interessante. Bom, como é que você conseguiu editar o livro? Quais foram as suas dificuldades? Qual foi o caminho? Qual foi? Não quero que você entregue aqui o caminho das pedras, não. Mas na verdade, eu não tive dificuldade. Você falou que começou primeiro escrevendo para um site. Então, eu escrevi para um site, não vou lembrar o nome do site agora. Eu escrevi uns 2 textos para eles e um foi esse aí. E a partir dele veio a ideia do livro. Meu namorado na época falou, por que você não escreve um livro? E eu falei, eu não quero escrever livro. Né? Meu trabalho é na escola e eu não... Mas acabei rabiscando. Na época eu trabalhava no Napoleão, eu trabalhava como cuidadora, eu tinha 5 alunos deficientes intelectuais sob os meus cuidados. Inclusive uma das histórias acaba falando de um dos meninos. Ah, tá. Qual que é? Acho que é o Filho do Pescador. O Filho do Pescador. Já nós vamos falar sobre ele. Que é que a gente trata sobre a criança deficiente dentro da escola regular. Correto. E todas as histórias saíram, eu não dirijo, eu pego o ônibus. E todas as histórias saíram enquanto eu ia da minha casa até a escola dentro do ônibus. Eu ia escrevendo as histórias. Quando o livro ficou pronto, eu mandei e-mail para algumas editoras perguntando se havia interesse da publicação. Eles me pediram um resumo, eu mandei para 3 editoras. As 3 me disseram que mandasse o livro. O material. Para eles analisarem. Entendi. Eu mandei, as 3 aceitaram
Porém, eu tinha que escolher uma, mandei o material completo para essa, que era a editora Vozes, e eles publicaram. Então, na verdade, eu não tive dificuldade. Eu sei de gente que bate de porta em porta tentando, mas às vezes o assunto não interessa à editora, então eles dizem não, fica para a próxima. Tem muita gente que paga para o seu livro ser feito, eu não paguei nada. Entendi. Não tive custo nenhum. E o livro fica à disposição, como que em que lugares, pela internet? Como que as pessoas podem? O livro está à venda em todas as livrarias da editora Vozes, em algumas outras livrarias que a própria editora Vozes não soube me dizer quais eram, porque eles entregam para uma distribuidora e ela se encarrega de distribuir. Entendi. E pela internet. Pela internet eu já vi em vários sites. Você vê em sites de compra de livros, assim, de livrarias virtuais. Livrarias virtuais, essas lojas que tem livraria, essas... No Guarujá, tem noção de algum lugar que está disponível? Não. Isso nos remete a uma questão, assim, a forma como o Guarujá, de repente, trata os seus valores culturais, seus valores educacionais. Isso com certeza acaba nos remetendo a isso. Quer dizer, nós temos um livro que trabalha a questão dos valores na sala de aula, na educação, e sequer temos uma livraria para adquirir o livro. Pois é, teve um tempo que eu tive vontade de abrir uma livraria café. E eu até andei procurando espaços e etc. E a fala que eu tive de uma pessoa que tem uma papelaria, livraria, foi: não vale a pena vender livro no Guarujá, porque aqui as pessoas não têm a cultura da compra. Eu penso que não é bem isso. Eu penso que a dificuldade de conseguir um livro aqui faz com que a gente vá até Santos. Certo. Lá tem as livrarias maiores, ou até São Paulo, atrás de livro. Ou adquirir pela internet. Pela internet, que hoje está muito mais fácil. A aquisição é fácil, eu diria assim, nos remete no sentido de que não temos livraria e nos últimos tempos não temos sequer um teatro, né, para abordar. O programa Sociedade vai fazer um pequeno intervalinho, mas nós voltamos já com a educadora e escritora Cris Pizzimente, falando aqui sobre o seu trabalho no livro que ela acaba de lançar e também mais alguns assuntos ligados ao tema educação. Voltamos já, é rapidinho, fique conosco. Você é único e universal. Por onde você passa, tudo que você pensa, cria e compartilha torna-se universal no mesmo segundo e pode fazer a diferença para muitas pessoas, em muitos lugares. Afinal, conhecimento é universal e só mesmo uma universidade aberta ao mundo e reconhecida como uma das melhores universidades particulares do Brasil para levar você onde você quiser. Universalize. UNAERP. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Olá, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando a educadora e escritora Cris Pizzimente. Ela que acaba de lançar, não, já lançou já tem algum tempo, mas ela não divulga, então nós estamos fazendo isso aqui. Está tentando ajudá-la a divulgar esse importante trabalho que ela compilou, que é o livro Trabalhando Valores em Sala de Aula. O livro que traz histórias para rodas de conversa. São 11 histórias, né? São acho que 9 histórias. 9 histórias que tratam de vários temas, entre eles a questão do bullying, questão de outros valores aí inseridos nesse importante tema da educação. No primeiro bloco, a Cris explicou como é que foi o trabalho, a intenção de lançar esse livro justamente para fomentar essa discussão e também sobre a importância de utilizar as rodas de conversa num aprimoramento da educação, desse contato entre o professor e o aluno. Não adianta muita gente ficar reclamando que hoje em dia o professor da escola não ensina nada, o aluno sai da escola sem aprender a ler, sem aprender a escrever, o aluno não respeita o professor, se os próprios educadores não colocarem a mão na massa e fizerem alguma coisa para transformar isso.
Então a Cris ela lançou esse livro que ajuda os professores nesse sentido. Você falou de uma coisa no primeiro bloco, que a gente acabou encerrando por conta do tempo, que me chamou a atenção e você debater com você. Essa questão da inclusão do portador de necessidades especiais ou de deficiência, seja lá a nomenclatura que se dê a isso, no convívio normal com os alunos. Antigamente isso não existia e era uma coisa até impensável. Qual é a sua visão sobre isso? Então, eu penso que é cabível, desde que o aluno apresente condições para acompanhar o ensino. Porque há casos e casos. Tem casos em que o aluno não consegue acompanhar. Então, a gente chama de inclusão, mas eu particularmente chamo de exclusão. Exclusão. Porque eu tive um caso de um aluno, eu tinha a sala de aula, era um 5º ano, e esse aluno que tinha uma cuidadora. E ele, embora ele estivesse no 5º ano, acompanhando o 5º ano até pela idade, ele tinha uma deficiência intelectual grave e ele não conseguia, ele não tinha nem coordenação motora. Então ele fazia bolinhas de papel crepom para colocar nas letrinhas, ele reconhecia os numerais, acho que até os 5. Então era assim, a mentalidade era bem defasada do grupo. Então, é assim, a gente inclui em determinados momentos, numa atividade que você vai formar um cartaz, alguma coisa, você coloca junto. Fora isso, não. O dia que aquela cuidadora me faltava, ou eu excluía o grupo, ou eu excluía este aluno. Não porque eu não quisesse juntar, é porque às vezes eu pegava um aluno e colocava junto para ajudar, mas ele precisava de um atendimento especializado. Entendi. Né? Eu não me formei como especialista em educação especial. Né? Até um tempo atrás você precisava ter educação especial. Hoje você não tem mais. Então a criança vem para a sua sala e você tem que aprender a lidar com ela. Eu acho que tem casos bem cabíveis. A criança acompanha, ela vai, mesmo com dificuldade, você precisa dar mais atenção para ela, sim, funciona. Agora tem casos que realmente não funcionam. Como você falou, acaba excluindo, né? Você acaba fazendo, é uma forma de exclusão, porque ele começa a se sentir, ele fala, poxa vida, todo mundo consegue, eu não. Ao passo que se ele estivesse num grupo onde ele conseguisse avançar um passo que fosse, mas que ele sentisse que o grupo está avançando com ele, não além dele, eu acho que ele se sentiria mais incluído. É possível fazer a inclusão dentro de uma escola, é possível, mas eu acho que tem que pensar que são casos e casos. Me parece, numa situação dessa, a presença do cuidador é tão ou mais importante como a presença do professor na sala de aula. Pois é, ele acaba tendo que ter um atendimento muito particularizado, porque para ele tentar acompanhar o grupo. Algumas crianças realmente conseguem, não dá para a gente generalizar e falar isso é impossível. Eu só acho que são coisas que têm que ser repensadas. Que não depende de mim, que não depende, acho que nem da prefeitura, é uma coisa, eu acho que a nível de governo federal é maior, mas que tem que ser repensado, né? A gente ouve dizer aí, as APAES não vão mais receber a verba do governo, então para onde vão essas crianças? São crianças com absolutas necessidades, entendeu? Elas precisam de um acompanhamento, de todo um trabalho de fisioterapeuta, de neurologista, de psicopedagogo, de psicólogo, de professor, e a gente só tem o professor na escola, a gente não tem o resto, né? Essa figura do cuidador, ela existe em quantidade suficiente à necessidade da demanda, a demanda atual? Não sei lhe dizer. Na minha escola tem... Quando falta um cuidador, que nem você colocou, falta um cuidador, tem um substituto imediatamente? Nem sempre existe. Não, eu acredito que não. Como existe no caso do professor, eventualmente. Né? Às vezes nem no caso do professor é um substituto, dependendo da situação. Bom, nós vamos ficar aqui o tempo todo falando que o que está faltando é que os governos priorizem a educação, como você disse, não depende só de prefeitura, governo do estado, governo federal e cabe à sociedade cobrar, né? Exatamente. Né? Cris, você também atua num programa chamado Mais Educação, um programa do governo federal. Isso. Se pudesse explicar para o telespectador que programa é esse e como é que ele funciona no Guarujá? Tá. O programa Mais Educação é um programa do governo federal que tem a intenção de fazer uma escola integral de qualidade para as crianças
principalmente nas escolas em que o índice de desenvolvimento básico é abaixo da média do restante. Aqui no Guarujá, se não me engano, são 14 escolas atendidas. 14 escolas? 14 escolas. Então, como é que funciona? A gente... A secretaria ou a própria escola escolhe um professor comunitário, que no caso eu sou professor comunitário, ou coordenador, como quiser chamar. E a gente tem uma chefia na SEDUC. E a partir daí a gente tem o nosso trabalho. Nossa chefia, ela tem que tá dando uma olhada quando abrem as inscrições, porque a gente tem fases de inscrição de número de alunos e de atividades a serem escolhidas para aquele ano seguinte. Então, no caso do Benedita Black, nós escolhemos as atividades específicas. Para isso, o governo manda uma verba específica, que é do programa Dinheiro Direto na Escola, com uma conta específica do Mais Educação, é separado do outro dinheiro da escola, para essas atividades e pagamento de monitores, que são todos voluntários da comunidade. Na verdade, eles recebem apenas como ajuda de custo. Isso. Então, o monitor que serve como um guia, alguma coisa assim? Na verdade, assim, dentro da atividade, por exemplo, nossa escola tem teatro. Então, eu tenho um monitor de teatro. Então, ele vem alguns dias da semana, eu tenho 5 turmas, ele tem que pegar as 5 turmas para receber o valor que está lá colocado. Então, ele vem e trabalha com as turmas as aulas de teatro. É assim que funciona. Com isso, o aluno fica mais tempo na própria escola, no interior da escola. Ele fica mais tempo na escola. Então, tem atividade... No nosso caso, nós não temos quadra na nossa escola. Então, a gente tem uma parceria com o CAEC, na Maré Mansa, que é um pouquinho longe. A prefeitura disponibiliza ônibus. Correto. E, então, nós ficamos na escola até... As aulas das crianças são das 7 às 11. Das 11 a 1 ficamos na escola em atividades de letramento. Então, eles têm letramento e matemática todos os dias. O aprendizado normal, vamos dizer assim. Na verdade, eu esse ano procurei fazer uma coisa diferenciada em forma de rodízio. Trabalho com artes, com sucata, mas sempre visando o letramento e a matemática. E depois da 1h, nós pegamos os ônibus e vamos para o CAEC, onde eles fazem as atividades de teatro, dança. No CAEC tem futebol, eles estão fazendo também culinária e bijuteria. E passeios, quando a gente consegue, geralmente a gente vai para a praia. Agora já não nos dá muitas opções de passeio. Esses passeios históricos, que seria importante. Tem história, tem monumentos históricos, mas não tem a possibilidade de conhecer. Talvez a exceção seja a Fortaleza da Barra Grande. Eu estou tentando um lugar há algum tempo, eu não vou falar o nome, mas eles nem atendem o telefone. É verdade. Então a gente não consegue marcar. Já fui pessoalmente, eles disseram é só por telefone. Não pode falar bem baixinho o nome? Eu estou tentando Forte dos Andradas. Forte dos Andradas. Bem baixinho. Faz tempo, baixinho. Assim, ligo de manhã, ligo à tarde, e eu realmente não consegui. A gente já foi à porta, eles olharam os canhões, ficaram encantados. Eu já fui. Falei que lá dentro é maravilhoso, mas eu não consegui levá-los. Então, essa é a minha frustração desse ano. São várias atrações turísticas, inclusive as acomodações onde o ex-presidente Lula se hospedava. Assim, era tão fácil ao Lula passear, visitar o forte, por que não disponibilizá-lo para a visita das crianças? Fica a dica, né? Como dizem hoje em dia. Cris, você falou que aqui no Guarujá são mais ou menos quase, que você tenha conhecimento, mas mais ou menos 14 escolas. Se não me engano, são 14 escolas. Essas escolas, elas ficam em áreas de risco na cidade ou eu estou enganado? Como é que é isso? Na verdade, a nossa cidade área de risco social, quer dizer. Então, a gente, nos bons bairros, vou dizer assim, a gente não tem muita escola pública. As escolas públicas estão um pouco mais afastadas. E acaba, assim, na verdade não é por conta do risco social que o Mais Educação entra, mas por conta do nível de índice de desenvolvimento básico, aí as notas das crianças, digamos assim. Então é por isso que entra. Até na prioridade de escolha de criança, né? Tem uma listagem, enfim, a gente tem que estar priorizando as crianças em situação, aí sim, de risco social, as crianças com Bolsa Família,
Eu acho que basicamente é isso. E as crianças, elas passam por algum tipo de análise, de avaliação para ver o que elas gostam mais? No período extra, vão fazer teatro, outro vai fazer Então, eu bijuteria? faço assim, no começo do ano, isso é da maneira que eu faço, eu não sei como é que as outras professoras comunitárias trabalham. Assim, a gente tem as opções, mas no começo do ano eu faço com que todos passem por tudo. Porque, para que eles até saibam, porque eu não gosto. Entendi. Mas você já foi? Você já viu como é? Então, mesmo que a criança entre no meio do ano, porque às vezes tem desistência e você encaixa, fala, então você vai passar um dia em cada aula para ver o que você gosta. Quando chega agora, nessa época já mais para o final do ano, ele já tem a opção de estar escolhendo. Então, quem quer fazer teatro, eles já estão ensaiando peça de final de ano. Então, assim, o pessoal que vai para o teatro, vai para o teatro. O pessoal que é da banda, vai para a banda. Nós temos banda fanfarra também no projeto. Quem é da dança, vai para a dança. Aptidões. Quanto tempo o projeto Mais Educação já está operando em Guarujá? Se não me engano, há 4 anos. 4 Eu estou há 2 anos, mas se não me engano, há 4 anos. Você acha que houve evolução no nosso nível, nesse indicador social tão importante que é o IDEB? Não sei te dizer. Não sei mesmo. Mas na sua visão? Você acha que a educação em Guarujá evoluiu alguma coisa em 4 anos? Pelo menos na parcela que você atua. Eu penso que, assim, a gente vê melhoras em alguns aspectos e pioras em outros. Eu penso que, na verdade, o IDEB vai começar a melhorar quando as pessoas repensarem que também não é uma coisa de prefeitura, é uma coisa mais ampla. Entendi. Porque, olha, esse ano a gente já não pode mais reter as crianças de 2º ano. Até o ano passado era de 1º, esse ano não pode mais reter as de 2º. Então, eles vão indo para frente, alguns não alfabetizados. E é onde você tem o problema de baixo rendimento. Porque a criança que chega lá no 3º, 4º ano não alfabetizada, ela não acompanha mesmo o conteúdo. Entendi. E aí ela começa a dar mais trabalho, porque já que eu não entendo o que está ali, para que eu vou prestar atenção? E se perder o ritmo no começo, não recupera mais? Então, às vezes eu penso que se retivesse lá atrás, no começo, para ele seria mais fácil, porque às vezes faltou um nada para ligar os neurônios e ir para frente. Exato. E esse um nada, ele vai continuar desligado, porque ele foi para frente, mas é uma coisa que não está vindo daqui, é uma coisa maior, é uma coisa que começou lá no estado, enfim. E a gente foi seguindo e está acontecendo. Então, eu acho que assim, o IDEB melhoraria muito se a gente conseguisse realmente... Agora eles estão com o programa Alfabetização na Idade Certa, eu não sei como é que vai funcionar isso, se os professores todos, principalmente os de 1º e 2º ano, estão fazendo curso. Então, eu acredito que assim, toda a intenção é que se melhore. Né? Todo mundo procura fazer o seu melhor para que as coisas funcionem. Mas eu penso que enquanto a gente estiver mandando para frente a criança que tem dificuldade de aprendizagem, que não pegou a alfabetização lá no 1º e no 2º ano, a gente vai ter problema. Essa questão da aprovação automática, então, tem sido nociva? Eu acredito que sim. Entendi. Na minha opinião, Bom, a educadora e escritora Cris Pizzimente, conversando aqui conosco no programa Assunto Cidade, falando sobre o livro que ela acaba de lançar, Trabalhando Valores em Sala de Aula, o livro que nós passamos o primeiro bloco explicando aí, mostrando a capa do livro, livro que está à disposição pela internet, editora Vozes, também algumas livrarias. Infelizmente, será difícil de achar em Guarujá, porque não temos livrarias. Tem uma livraria no shopping, Cris Shopping, lá em Vicente Carvalho, uma livraria que ainda pequena, mas que ainda resiste, Aldeia do Saber, se não me engano, eu vou procurar saber para informar direito, mas eu acho que talvez tenha a única livraria disponível na cidade. Mas você pode adquirir pela editora Vozes e saborear aí algumas dessas histórias que a escritora Cris Pizzimente conseguiu compilar no seu livro. Ela que também atua no programa Mais Educação, programa do governo federal de inclusão, de oferecimento de mais tempo da criança na sala. Escola integral. A escola integral, a criança ficar mais tempo na escola, e fez aí algumas ponderações sobre o tema que é o tema de sua profissão, que é a educação. Queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, viu como não doeu nada, tudo certinho. Divulgamos o seu livro, esperamos que ele seja um best-seller, pelo menos nas escolas de Guarujá.
te agradecer pela entrevista e deixar um espaço para você dar uma última mensagem para o telespectador e para os seus alunos, né? Ai. Eu só tenho a agradecer a vocês pelo espaço. Espero sinceramente que as pessoas se interessem pelo livro e pela educação dos seus filhos, acompanhando, fazendo valer aquilo que está acontecendo nas escolas. A gente tenta, faz o nosso melhor, não é fácil, tem hora que a gente se descabela, chora, pensa em desistir, mas o educador é assim mesmo, né? É cheio de esperança, vai em frente. Exato. E acho que basicamente é isso que eu tenho para dizer. Eu só queria agradecer o espaço mesmo que vocês me deram, o carinho com que me receberam, que me deixaram à vontade. Nós é que temos a agradecer. Agradecer a você e agradecer ao telespectador pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.